Hoje, quando o sol se for, deixo o meu coração desejando um cantinho petitinho, cheio de amor, onde o vento maestrão fizesse as gaias cantar e um riacho primoroso, venturoso, viesse passar, ageadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e os beija-flor, onde o meu coração de você se lembrasse e cheio de emoção cantasse, cantasse e envolvido a pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus, e onde o meu coração laia, laia, de você se lembrasse e cheio de emoção cantasse, cantasse, envolvido a pureza, laia, laia, desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. De cada riso e dor, de cada espinho e flor, construo a casa do meu Senhor, com que o mundo abandonou cada pedra do chão. Construo o templo do coração a cada dia que vem, a cada dia que vai. Ergo em minha casa de meu Pai.
riso e dor de cada espinho e flor. Construo a casa do meu Senhor, com que o mundo abandonou cada pedra do chão. Construo dentro do coração a cada dia que vem, cada dia que vai. Ergo em minha casa de meu pai. Ergo em minha casa de meu pai. Boa noite, pessoal. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Já faz um tempinho que eu não tenho conseguido estar aqui com vocês, mas hoje a gente se reencontra. A condução das reflexões está sob minha responsabilidade e acho que a gente vai ter oportunidade de construir raciocínios positivos, importantes, incômodos e, em alguma medida, transformadores, né? Para a gente poder começar, vamos fazer a nossa prece inicial. Pai do céu, bons amigos espirituais que nos tutelam a marcha, reunimos-nos mais uma vez sob o auspicioso signo da busca pela verdade, unindo forças, sentimentos, colocando nossa emoção em partilha para nos auxiliar uns aos outros e, de maneira coletiva, edificarmos em nós o reino que esperamos alcançar. Todas as famílias aqui representadas, todos os lares, possam receber as bênçãos que vêm do mais alto. E é nesse espírito e nessa motivação que nós iniciamos a reunião de hoje. Que assim possa ser. Bem, meus amigos, vocês devem ter visto lá na divulgação que o nosso item de estudo hoje é o item primeiro do capítulo 14, honrai vosso pai e a vossa mãe. Qual que é a ironia disso, né? São 4 linhas, esse item. Kardec faz aqui uma fusão de vários trechos do Novo Testamento. Então, eu vou me dar a liberdade poética de me ater ao item 1 e ao item 2. Assim, eu ganho mais 2 linhas de conteúdo. Mas quero me ater ao próprio texto evangélico. Kardec, então, ele destaca para nós, no item 1,
aspas, sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Aqui, fecha aspas, ele está fazendo uma síntese, uma concentração dos textos que estão no capítulo 10 de Marcos, 18 de Lucas e 19 de Mateus. E tem dois, aspas, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Fecho as aspas. Isso está no Decálogo, lá em Êxodo, capítulo 20. Desse jeito que Kardec separa o texto, não sei se a impressão de vocês é a mesma, mas é quase como se ele estivesse fazendo uma lista de compras. O que eu preciso buscar no supermercado da minha salvação? E de tudo não está errado, né? O processo é esse aproximado. Mas eu fiquei tomado de curiosidade a respeito do contexto em que o Cristo enuncia essa orientação. E, portanto, fui olhar nos três evangelhos se havia diferenças significativas. Fiz essa consulta na Bíblia de Jerusalém. Não havia diferenças significativas. O máximo que acontecia era a gente encontrar que, enquanto na primeira se dizia um homem rico, na outra um chefe, na outra um homem importante, nos três textos. Mas eu tive o insight, então, de fazer a pesquisa desses mesmos três trechos na tradução do Frederico Lourenço, que é aquela que a gente, vez por outra, acaba citando aqui como sendo uma tradução mais nova e que tem uma especificidade. Na verdade, tem duas especificidades que são valiosas. A primeira é uma tradução feita direto do grego para o português. E isso é muito raro. Normalmente, as nossas traduções do Novo Testamento, elas são traduções de traduções. E tem um jargão no campo da literatura que diz que todo tradutor é um traidor. Então, não tem como a gente encontrar sinônimos perfeitos em duas línguas. Então, traduzir de uma língua para outra já impõe um desafio para a obra que a gente está lendo. Qualquer obra. Agora, traduzir uma tradução faz com que a coisa fique de um tamanho que a gente nem imagina. Daí a gente tem um texto que é uma tradução direta do grego para o português, é interessante. O segundo aspecto dessa tradução é que o Frederico Lourenço ele não é religioso, então ele não faz uma tradução teológica, na verdade ele é especialista em grego clássico, traduzindo Homero e outros autores escreveram em grego clássico. Daí ele apresenta para nós uma leitura desvinculada desse corpo cristão tradicional que a gente cresceu ouvindo. E aí a minha surpresa foi enorme, porque aquilo que na Bíblia de Jerusalém não mostrava diferença significativa, quando eu fui consultar na tradução do Frederico, aí a diferença apareceu, e eu elenquei arbitrariamente ficar com o Evangelho de Marcos para a gente conversar. Porque tem um detalhezinho no Evangelho de Marcos que é assim, a cereja do bolo para a gente entender, ou tentar entender um pouco de como funciona a presença do Cristo. Eu não digo como funciona o pensamento dele, porque seria uma tentativa arriscada. Mas a presença do que é espiritual e do que é crístico funciona numa frequência e numa direção que fica bem clara nesse trechinho. Portanto, eu vou ler para nós aqui Evangelho de Marcos, capítulo 10,
E nós vamos ficar nessa noite, versículos 17 até o 22. Veja se vocês vão reconhecer a passagem. E estando ele a caminho, alguém correu para ele e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que deverei fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse-lhe: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, Deus. Sabes os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes, honra teu pai e tua mãe. Ele disse: Mestre, todas essas coisas eu cumpri desde a minha juventude. Jesus, olhando para ele, amou-o e disse: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos mendigos e terá um tesouro no céu. Depois segue-me. Mas ele, assumindo uma expressão carregada com essas palavras, foi embora entristecido, pois ele tinha muitos bens. A gente se lembra dessa passagem muito, muito tranquilamente pela primeira pergunta, né? Bom mestre, e Jesus corta ele, facas guinso. Por que me chamas bom, se bom é um só, e é Deus? Mas o que está em jogo aqui me parece ser uma questão muito atual, né? É uma questão muito presente para nós. Qual seja, alguém busca o Cristo à procura da recomendação de como alcançar a vida. As traduções habituais, elas não usam a palavra alcançar, elas usam herdar. Isso é um pouco incômodo para nós espíritas, porque não faz muito sentido pensar em herdar a vida eterna quando a gente está falando de uma filosofia que é eminentemente moral, né? Ninguém herda o reino dos céus, muito pelo contrário, se edifica o reino dos céus, né? Não é um lugar onde, nesse momento, existem passarinhos voando, pessoas andando com roupas brancas, hinos sendo cantados por crianças com coroas de flores e tá todo mundo lá vivendo em paz. Esse lugar só existe naquela novela Nosso Lar dos anos 90. Esse lugar não existe. Não há um reino dos céus que está pronto, que tem um endereço. Pelo menos não segundo o Espiritismo. Para o Espiritismo, reino dos céus é uma edificação. Vida eterna é uma edificação. Portanto, depende de uma ação voluntária, deliberada e direta nessa direção. Ele pergunta isso para Jesus. Agora, tem toda uma construção simbólica em torno dessa interpelação que o indivíduo faz. Primeiro, ele corre até Jesus. Segundo, ele se ajoelha diante de Jesus. E aí ele pergunta. Isso mostra para nós que há um primeiro esforço aí, né? E mais do que isso, há um reconhecimento da autoridade que o Cristo detém. Ele vai até Jesus, ele se prostra e não há um problema com a prostração, né? A prostração, quando ela é diante de uma alma elevada, ela é uma forma da gente fazer reverência. Eu nunca me esqueço, e já devem ter ouvido isso de mim várias vezes, no livro Sexo e Destino, o Félix, que é um instrutor, que ele tinha que andar escondido dentro das edificações lá do templo em que ele trabalhava, porque ele tinha um afeto tão grande pelos espíritos
e quando as pessoas viam ele passando, elas queriam fazer reverência, e ele tinha que ficar meio que fugindo delas para evitar essas reverências. Então, o sujeito está fazendo uma construção que é toda muito legítima. Jesus não vai questionar essa construção dele correr atrás e dele se ajoelhar. Mas, quando ele vai na direção do mestre, ele se expressa, aí a gente tem que tentar mergulhar na cabeça dele. Quando ele faz a primeira fala. O que soa para vocês dessa fala dele? O que vem à mente? O que chama a atenção desse modo pelo qual ele interpela Jesus? Me deixem ouvir vocês um pouquinho. Estou ouvindo. Ninguém? Repete, por favor, como que ele fala? Ele fala assim, ó. Bom mestre, que deverei fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus responde: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, Deus. Ninguém? Então tá, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Quando a gente está diante da prática espiritual, existe uma tendência nossa de aplicar para a vida espiritual as mesmas regras que a gente aplica para a vida material, né? A gente coloca a vida espiritual como que em função da vida material. E na vida material, nós construímos uma série de hierarquias. Portanto, a gente aqui no Brasil está muito acostumado com algumas expressões do tipo: você sabe com quem que você está falando? Você sabe de quem que eu sou filho? E outras coisas que vão nessa mesma direção. Quando ele procura Jesus... Cidadão, não. Cidadão não, esse mesmo tipo de coisa. Quando a gente transfere isso para a prática espiritual, surge um problema grave. Por quê? Porque, embora a gente possa ter amigos espirituais, mesmo entre pessoas encarnadas, amigo espiritual é aquele que está fazendo a marcha contigo, é aquele que está do teu lado. Ele não é, esse amigo, argumento de autoridade para qualquer coisa, né? A tradição cristã vai, ao longo do tempo, fazendo cada vez mais com que o sacerdote cristão seja equivalente ao sacerdote pagão, fora do mundo, o intermediário absoluto entre o sujeito e Deus. Portanto, ele retoma esse argumento de autoridade, né? Mas o que o Cristo está apontando para nós me parece uma questão que supera tudo isso. Não é porque o sujeito se prostra aos pés dele e diz assim: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida? Não é uma questão de Jesus intermediar. E por isso ele vai dizer: por que você está me chamando de bom? Deus é bom. Ele é o único bom absoluto, né? E é claro, gente, que Jesus é o mais próximo de Deus que a gente tem noção por aqui, né? Pela nossa paragem.
Mas quando ele fala isso, ele está apontando para uma questão subjetiva do nosso contato com a sabedoria espiritual. É quase como se ele dissesse assim, olha, não é você ser meu amigo que vai fazer com que você tenha, de fato, acesso a qualquer coisa. O que vai fazer com que você tenha acesso é o cumprimento da lei. Quando a gente transmite isso para nós hoje, dentro do Espiritismo, a gente não tem sacerdote. Não tem sacerdote. Ninguém vai ser o intermediário padrão, né? Mas, às vezes, a gente faz esse mesmo movimento quando a gente tem médiums perto da gente. E, às vezes, não tem médium, mas a gente faz esse mesmo movimento com os espíritos. Como se o fato da gente ter contato com os espíritos, o fato da gente ter contato com a mediunidade, por isso só fosse capaz de renovar a nossa existência. E não. Então, isso é muito interessante, porque é como se o Cristo aqui, ele tivesse reforçando e reapontando para o caráter da relação íntima que nós temos com a verdade. O que move cada um de nós pela busca espiritual e como que a gente se relaciona com a busca. Só que o que é interessante? Porque Jesus ele poderia ter simplesmente percebido essa postura do sujeito e feito o que ele faz às vezes diante dos fariseus. O Cristo não passa pano para fariseu, né? O Cristo em nenhum momento vai tolerar a postura dos fariseus. Há um fariseu com quem ele se relaciona, e a gente lê como uma coisa bonita e tal, mas na verdade ele está tirando o chão do Nicodemos, quando ele tem a conversa com Nicodemos lá no Evangelho de João. Ele tira o chão do Nicodemos, mas todos os outros, ele é bem incisivo. Porque ele reconhecia uma intenção de distorção. Esse rapaz aqui parece que não tem essa intenção, porque Jesus continua. E aí é bonito, porque ele vai dizer assim, sabe dos mandamentos. Não mates, não cometa adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes, honra ao teu pai e à tua mãe. Eu pergunto para nós, nessa listinha aqui, como que anda o cumprimento dos mandamentos? Alguém aqui... Não posso perguntar, quer dizer, vou perguntar, mas vocês não respondam, né? Alguém aqui anda matando os outros? Se alguém cometeu um crime, não me torne cúmplice. Mas eu acho que a maioria de nós aqui não está matando alguém, né? Não matou alguém, sei lá, nos últimos 10 anos. Alguém aqui está praticando o adultério, esse é mais grave, né? Porque esse não pode nem a pessoa dizer, ainda bem que está todo mundo quase com a câmera desligada, porque as expressões faciais poderiam correr o risco de entregar. Alguém está roubando, né? Alguém aí está esvaziando a caixinha de moeda da igreja, né? Ou está sonegando imposto de renda. Ele vai dizer, olha, não levante falso testemunho. Esse aqui eu acho que todo mundo toma pau. Não tem muito como, né? No tempo de hoje, as redes sociais, a nossa interação, ela acaba sendo uma interação do falso testemunho em alguma medida. Porque, em alguma medida, todo julgamento é falso, quando a gente julga a partir das questões daqui, né? Não defraudes, ninguém está fraudando nada por aí, né? E, por fim, honra teu pai e tua mãe. Embora a gente possa matizar essa questão e encontrar detalhes que possa fazer com que todo mundo seja quanto mais descumpridor da lei espiritual,
Eu não sei se a gente precisa ir por esse caminho. Não dá a impressão que com momentos raros, desde que a gente é jovem, a gente cumpre essas coisas? Não dá a impressão de que a gente está sempre mais ou menos acertando? Não sei vocês, o que vocês acham? Não dá a impressão de que isso não é uma coisa de outro planeta? A gente está fazendo isso, poxa. Eu nunca matei ninguém. Mato pernilongo. Barata eu não mato. Eu acho que eu só mato pernilongo mesmo, porque eu tenho uma coisa com pernilongo. Mas eu nunca matei ninguém, né? Nunca roubei nada. Eu acho que eu já levantei testemunhos semi-falsos, né? Mas semi-verdadeiros. Vocês têm noção de que isso é algo que está muito presente na nossa rotina? Eu nunca vi ninguém na casa espírita levantar e falar assim: nossa, eu estou aqui porque o Senhor refez a minha vida. Eu matei 3. Todos nós somos irritantemente cumpridores desses mandamentos. A pergunta, então, que eu faço para todos é: cadê o reino? Cadê o reino? Cadê a vida eterna? Já que nós somos cumpridores desses mandamentos. Que parece para vocês? Porque a gente não precisa entrar naquela coisa masoquista, né? Ah, eu sou uma péssima pessoa, eu sou a pior ser do mundo. Não, você não é. Olha aqui o que está sendo posto, vê o que você pratica, o que você faz. Sei lá, você talvez devia ter 70% do reino a partir disso aqui, comparando com o que você faz, mas cadê o reino? A gente já viu a porta dele, sabe o cheiro que tem, a música que toca. Como é que é? Cadê o reino? Eu fiquei pensando no seguinte, que depende muito de como a gente entende cada um desses pontos, como que a gente define isso na nossa cabeça, e me dá uma ideia assim de qual parâmetro de entendimento que eu tenho e o que que eu acredito que eu estou cumprindo, né? Se é um parâmetro muito concreto, né? Não matarás, não matará qualquer coisa, ou é só pessoas, ou é só matar fisicamente, ou não tem a ver com matar simbolicamente, né? Eu acho que tem muitas compreensões que a gente pode ter de cada um desses temas. O próprio adultério, né? Se a gente entender como, sei lá, traição de algum acordo, traição de uma amizade, de um compromisso, né? Se você começar a ampliar, eu acho que entram coisas que a gente não consegue fazer por completo. Aí a primeira coisa que me veio é quais são os parâmetros que eu tenho dessas coisas, né? E a outra que eu fico pensando é que talvez isso seja como um horizonte, sabe? Não como é que eu vou dizer? Não como uma meta estrita, sabe? Aí quando você completar isso, chegou. Mas como se esse fosse o horizonte que indicasse o caminho, assim. Mas eu acho que o progresso é feito enquanto você está buscando isso, refletindo sobre isso, sabe? E aí, quando você fala do reino, eu penso numa questão assim, do reino ser algo muito interno. Para mim, muito próximo de uma consciência tranquila, assim. E aí, por isso que me vem a ideia de quais parâmetros que eu tenho. Se eu tenho um parâmetro, sei lá, que honrar meu pai e a minha mãe é só assistir eles financeiramente, eu passo o dinheiro e aí eu acho que eu tô quite, né, com essa parte. E aí me sinto bem com isso, mas se eu entendo que não é, né, se eu entendo que é mais do que isso, eu não sei, para mim são conceitos assim, constantemente que vão se reatualizando, sabe? Qual é o meu compromisso diante da minha mãe, da minha família? Acho, sei lá, 2 anos atrás eu pensava que era uma coisa, há 10 anos na mocidade, quando eu vi esse texto pela primeira vez, eu achava que era outra coisa, e eu tenho a sensação que isso vai atualizando.
Mas penso também por que que depois, né, do jovem falar que faz isso tudo, Jesus dá uma outra chamada nele, né, assim, que aí eu acho que tem a ver com o que você está colocando. Tipo, cadê o reino, então, né? A princípio, você também não está violando todas essas regras, né? Você pode não estar cumprindo, mas você também está violando? Não sei. E aí, qual que é o passo definitivo, né? Dá uma sensação assim, qual é o passo definitivo? Numa metáfora, boa noite a todos. Numa metáfora, o reino é um joguinho. Essas aí são as regras da primeira fase. As regras da primeira fase. Jesus apresenta, que para nós é a primeira revelação, né? Isso aí está no Antigo Testamento, no Êxodo, no Deuteronômio. Quando ele fala, já passei dessa fase, ele apresenta as regras da segunda fase. Mas o reino está presente, porque o reino é o joguinho todo. Muito interessante. Muito interessante. E eu fico pensando nessa sensação de ter um lugar a chegar, sabe? Aonde exatamente a gente tem que chegar? Não sei. E aí, eu acho que tem algumas outras reflexões, assim, que Kardec faz e o Evangelho que me dá a sensação dessa coisa do caminho mesmo, sabe? Não de. Isso ainda é confuso para mim. É uma meta, né? É uma meta a atingir, quando, como, né? Quem que eu vou ser quando eu atingir essa meta, mas ao mesmo tempo já tem o jogo rolando aí, como diz o Eli, né? Nós já estamos vivendo, a gente já tem altos e baixos, e como que você consegue um equilíbrio já do jeito que as coisas estão meio caóticas. Aí eu fico pensando que talvez seja um caminho, né? Essa coisa do jogo eu achei bem legal. Gente, pode falar ali. A pergunta dos espíritas não é como eu vou edificar a vida eterna, ou como eu vou alcançar a vida eterna, como eu vou herdar a vida eterna. A pergunta dos espíritas é como eu vou viver a vida eterna que eu já tenho. E as orientações é como viver essa vida eterna que nós já temos. Era exatamente isso, Eli, por aí que eu ia, né? Acho que a gente já está nessa vida eterna, né? Já temos tudo isso. Agora, basta a gente descobrir como usufruir desta vida, né? Assim como os grandes mestres estão fazendo, né? Como os grandes espíritos, os espíritos de bem estão fazendo. Acho que a questão é essa, é chegar neste ponto. Se Jesus voltasse aqui, de bobeira, pandemia, pá, seguro para ele vir, e ele resolvesse dar um ensinamento, e ele falasse assim, ó, então, teve um pequeno defeito no telefone sem fio. Na verdade, eu nunca fui louro, eu era baixinho e gordinho, desculpa. Minha pele era morena, porque, bem, eu sou um judeu que vivia na Galileia, mas não é sobre isso que eu queria dizer. Na verdade, não tem prêmio nenhum no fim da história. Não tem céu, não tem nada para ganhar. Nada, 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 nada. E aí você pergunta, mas Jesus, como é que era então esse negócio? Não, é mais ou menos igual aqui, só que lá não tem prêmio nenhum. É o que é. Como que fica a nossa prática espiritual diante de uma exclusão do prêmio? Porque, em alguma medida, todos esperamos um prêmio.
na prática espiritual. Pode ser uma colônia, pode ser rever os entes queridos, pode ser reencarnar numa posição melhor, pode ser não reencarnar de novo na Terra. Todas essas coisas, elas gravitam no nosso campo de desejo, quando a gente está olhando para a prática espiritual. Tanto que hoje em dia menos, a gente não ouve tanto falar. Ou então eu não ouço muitas pessoas que convivem comigo, mas durante muito tempo eu ouvia as pessoas que estavam fazendo trabalho na casa espírita dizendo que o sonho delas era conseguir chegar em nosso lar. É um prêmio. Claro, eu não estou aqui desconsiderando que tem o seu valor, não estou. Como fase de transição, isso é muito importante. Mas talvez esse não seja o destino, concordam? E se o Cristo dissesse, olha, não tem esse prêmio, isso afetaria a nossa prática? Eu acho que eu seria mais livre, mas no sentido de uma liberdade louca, sem direção. Porque se não muito do que eu faço é porque realmente eu suponho ou eu acredito em algumas coisas que eu ouço ou leio que me darão créditos, dependendo do meu comportamento. Se não tem crédito, não tem prêmio, e é a mesma coisa que é aqui, eu não vou poder rever meus parentes, ou não vou ir para nenhuma colônia, então é só aqui agora. Não, na verdade pode continuar existindo o lar, Não, mas sim, mas sem o crédito do meu bom esforço. é É, isso mesmo, entendi. exato. Então, talvez eu já sou louca por natureza, né? Se não tivesse essa orientação, você pode saber que eu estava. Eu não estaria aqui agora. Entendi. Então tem um papel importante. Tem, para mim tem. Não, É aprisionador, de certa forma, isso me aprisiona, e isso também, de certa forma, não. Eu não sei o quanto que garante a minha, como que fala assim, o meu crescimento por mim, mas é o meu crescimento uhum, para alcançar alguma coisa. É igual a criança que você fala assim, não faz isso ou não bota a mão aí porque você não vai ter o celular. Então, é porque ela não vai ter o celular, ela quer o celular, ela quer um joguinho. Não é por, talvez, uma compreensão, não sei, alguma coisa nesse aspecto. É muito, me soa como um comportamento simulado, que é a palavra que me vem. Agora, atual, muito do meu entendi. comportamento é meio simulado, porque é para alcançar coisas que eu penso, sim, Sim. com certeza. Tem muita coisa que me dá medo. Eu falo, puxa, isso vai acontecer, e se eu não cooperar, e se eu não fizer? Uhum. Então, Bem, então, com essas falas, a gente tem, acho que, algumas coisas. Primeiro, não necessariamente essa noção de um prêmio ou de um não, mas isso destino, sou só eu, né? Às vezes tem gente melhor do que eu aí. né? Às vezes tem, às vezes não tem. Essa noção de uma meta, de um destino e tal, ela pode não nos completar de maneira absoluta, porque com certeza nesse horizonte de coisas existem aquelas que a gente já faz sem ser pela meta, né? Sem ser pela tá bom, sem ser pela obrigação, ou sem ser pela premiação depois. E algumas a gente vai fazendo porque espera o resultado. Mas essa dinâmica, ela aponta, talvez, para uma fala que a Carol teve no começo da fala dela. Ela falou assim: quais são os parâmetros? Essa noção do que a gente espera, em alguma medida, receber, serve como parâmetro do que a gente tem ou não tem que fazer.
E isso funciona, num primeiro momento, maravilhosamente bem. Por quê? Porque esses parâmetros são cumpridos de maneira, pegando a fala do Eli, né? De maneira nível 1, primeira fase. Agora, o que acontece em seguida no texto é que o jovem vai dizer, na dura, vocês imaginam o que quer dizer isso para Jesus, né? Ele diz para Jesus assim: Ô mestre, isso aí eu estou fazendo desde que eu sou pequenininho. Desde que eu nasci, eu estou fazendo isso. Desde a minha juventude. O que mostra que é honesto, né? Lembra que Pedro vai ter aquele incômodo tremendo quando está conversando com Jesus e Jesus pergunta para ele sobre o amor que Pedro sentia. Tu me amas, Pedro? Ele diz a primeira vez em empolgadaço. Aí Jesus vai, tu me amas, Pedro? Aí ele já fica meio assim. Na terceira vez ele fala, Jesus, você sabe todas as coisas, você está falando que eu não te amo e que eu não devo amar mesmo, deve ter uma coisa errada. Mas esse jovem aqui, esse homem, ele vai e diz, olha, Senhor, eu faço isso desde que eu sou jovem. Agora, aqui que é bonito, porque o grande ensinamento, no modo como eu entendo, não vem na primeira etapa da fala, vem a partir daqui. Porque aí, Jesus, e eu estou me baseando na tradução do Frederico Lourenço, se estiverem lendo numa Bíblia tradicional, não vai estar desse mesmo jeito. Jesus, olhando para ele, amou-o e disse. Primeira coisa, o amor, ele é desestruturante de uma vida sem propósito, de uma vida comum. Comum no sentido mais pragmático da coisa, sabe? Comum, uma vida vulgar. O amor é desestruturante disso, graças a Deus. Porque é diante da experiência do amor que essas nossas vidas comuns se reviram do avesso e produzem na gente uma necessidade de movimento. Pode ser pela dor que isso acontece? Pode, porque nós temos ainda dificuldade de perceber esse afeto positivo. E aí a gente se afeta pelo negativo. Agora, quando a gente encontra alguém que a gente ama muito, 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 tem uma expressão que diz assim, ninguém muda ninguém. É verdade. Agora, noutra medida, quando a gente encontra alguém que ama muito, nós mudamos pelo amor que sentimos pelo outro. Não é assim que acontece? Quando você vê alguém que você ama num estado de sofrimento tremendo por uma coisa que é sua, você pensa, mas eu gosto tanto dele, eu não quero que ele sofra dessa forma. Então você muda pelo outro. O amor incomoda o nosso hábito. E o que Jesus faz, né? A gente pensa que é bonito, mas é incômodo. Ele olha para esse homem e ama esse homem. Então, se ele ama esse homem, o que ele vai fazer em seguida? Tirar o sujeito do horizontal. Né? Tirar o sujeito da primeira fase. E como ele faz? Ele diz para o sujeito, amando-o, uma coisa te falta. Seco. Vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos mendigos e terá um tesouro no céu. Depois, segue-me. 99% das igrejas, casas espíritas, templo aí cristão que a gente conhece, não suporta um confronto direto com esse versículo. Né? Não suporta. Ter posses é uma coisa errada? Não. Ter dinheiro é uma coisa errada? Não. Ter bens é uma coisa errada? Não. Por que Jesus fala isso com ele, então? Porque a questão não são os bens. Quer falar, Letícia? Não. A questão é o modo
como o sujeito se relaciona com esses bens. Ele podia cumprir todos os mandamentos de acordo com a tabelinha do bingo da salvação. Mas o que o texto demonstra para nós é que se trata de um indivíduo apegado às suas coisas. É diferente de Zaqueu. Lembra Zaqueu, quando vai até Jesus? Zaqueu fala com Jesus assim, mestre, se eu lesei alguém, eu pego todos os meus bens e eu já vou distribuir para resolver. Então, os bens se tornam um instrumento. É o que vai acontecer com Zé de Arimateia, é o que vai acontecer com Nicodemos. Tem bens e vão colocar esse bem a serviço da comunidade. Agora, esse homem não dá conta. A questão que está em jogo aqui, então, me parece, já te passo a fala, Mel. A questão que está em jogo aqui, me parece, não uma relação do cumprimento dos mandamentos apenas, mas o apego que se tem a isso que nos circunda. Diga, Mel. Tá bom. Minha fala é o toque de Midas ao contrário. Pensando um pouquinho, né, dessa forma como você veio falando, eu estava pensando aqui que, juntando um pouquinho do que a Carol falou, do que o Eli falou, e você está trazendo agora, né, aquelas pessoas que se dizem ateus, né, ou ateias, que não têm nenhuma crença em nenhum ser salvador, ou não esperam nada de um céu, não esperam nenhuma recompensa e vivem lindamente. Eu não sei se vocês têm experiência com esse tipo de gente. Eu tenho, eu conheço algumas pessoas assim, e assim, eles vivem de uma forma tão cristã. E assim, o que me parece, né, é que eles já estão lá na fase final. É como se eles já não precisassem mais da religião, eles não precisassem mais de um nome, mas eles não vivem esperando a recompensa. A equação deles é viver da melhor forma o aqui, né, o momento, mas já tem um entendimento interno de que a coletividade tem um papel importante e se representa nessa coletividade. Então, eu acho que é um grupo de pessoas que já está lá no nível infinito do joguinho, sabe? Porque não são essas medidas que nós fazemos para nós mesmos, que nós entendemos que a gente precisa seguir para poder conseguir um bem-estar, um agrado, uma recompensa. Fazem porque acreditam que é a forma certa do viver, sabe? Então, eu fiquei pensando nisso, assim, como que existem pessoas que, às vezes, quando se dizem ateias, são enquadradas, às vezes, até num patamar de inferioridade, mas a vivência delas não condiz com o que, pelo menos com o que elas acreditam de condição religiosa, enfim. Mas, na verdade, de alguma forma, elas já estão, talvez, bem lançadas nesse joguinho. Aí é o ponto, né? É tão sutil essa questão do nosso apego, da nossa vinculação à matéria, que você pode ser um crente tremendo e ser incrivelmente materialista. Quando lá no Livro dos Espíritos a gente vê a definição dos espíritos, eles não sofrem influência da matéria. E daí a gente pensa que a matéria, por exemplo, é só uma barra de ouro. Até que a gente vai ler os delírios do senhor Lacan e de outros linguistas e psicanalistas e outros, enfim, ramos do conhecimento. E a linguagem é uma estrutura material,
A forma de pensar que a gente tem é uma estrutura material. Os apegos que nós temos são plurais. E aí surge, então, o ponto. Eu pratico todos os mandamentos que eu aprendo na casa espírita, mas qual é a minha capacidade de seguir adiante e não ficar preso neles? Nesse caso aqui, Jesus aponta uma questão material. Pode ser que no nosso caso não seja isso. Eu tenho certeza que alguns de nós, eu conheço pessoas do meu ciclo de convivência, que eu tenho certeza que se precisassem, sei lá, entregar tudo que tem para ajudar alguém, fariam. Fariam. Talvez para essas a questão não seja, então, a de dar tudo que tem, distribuir para o mendigo e, portanto, alcançar esse estado de coisas. Mas o que a questão aponta é que existe dentro de nós uma necessidade sempre presente e sempre urgente de que nós tenhamos uma experiência profunda da comunhão com Deus. Tenhamos uma experiência profunda desse reconhecimento do outro como alguém igual a nós, essencialmente igual a nós. Então, essa relação que a gente estabelece com os nossos vínculos e com os nossos apegos, talvez seja a relação que a gente precisa contemplar. Tem uma frase que é atribuída a várias pessoas ao mesmo tempo, mas independente de quem seja o verdadeiro autor dela, ela é muito verdadeira e ela diz mais ou menos assim: as mãos que trabalham no bem valem mais do que lábios que oram. Isso é uma questão que a gente precisa pensar. Porque os mandamentos espirituais, eles só têm sentido na vida a partir do momento em que a gente transforma eles em prática. Estou vendo aqui no chat uma discussão em torno do não amar a Deus. Na verdade, há níveis diferentes de compreensão desse Deus, como ele falou aqui, né? Deus, para nós, é um conceito que a gente criou. Uma palavra que pode não ter nada a ver com a realidade. Já pararam para pensar nisso? Pode não ter nada a ver com o conceito, com a realidade. Diga, Letícia. Oi, eu estava vendo aí também esse debate no chat, sendo que, assim, para certas seitas, né, cristãs, eu sou ateia, por exemplo, porque eles fazem uma caricatura de Deus vingativo, um Deus opressor, e então, para esse Deus, eu sou ateia. Aí eu pego o que ele falou. Os que se consideram ateus, talvez eles sejam ateus para o mesmo Deus que eu sou ateia. E o que é amar a Deus? Aí a própria Bíblia traz que não se pode amar a Deus sem amar ao próximo. Porque como é que você vai amar a Deus que nunca viu se você não ama o próximo que você está vendo? Então, essas pessoas, mesmo que se considerem ateias, ao amarem os outros, elas estão amando Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, pode ser que elas não se considerem crentes, vamos dizer assim, mas é como a Melissa falou, elas se portam como crentes, porque qual é o conceito de Deus, né? E sobre essa questão do apego, você estava falando, né, para os bens, muitos vão desapegar, né? Mas para outras coisas, não. Aí eu lembrei de um tweet que eu li essa semana que uma mulher estava dizendo assim:
capaz de, se eu morrer, quando eu estiver no velório e alguém disser, ah, mas ela não sabia pedir desculpa, eu vou me levantar e dizer, mas eu não estava errada, é diferente. Porque, assim, às vezes pode ser que a gente seja bem desapegada em relação a bens materiais, que se tiver que abandonar casa, dinheiro, família, abandona, mas o orgulho, né, a questão do eu estava certa ou não, você que errou, e isso é uma forma de apego, né, que é material, né, de certa forma, sendo que não é concreta, não é uma coisa abstrata. E são coisas que a gente tem que ir se trabalhando, porque são amarras, né? E não há nada que a gente faça em direção ao outro que não prenda a nós mesmos. E isso é muito difícil, mas enfim. Agora, veja só, que loucura. Quando Jesus é questionado sobre o mandamento maior, né, ele vai dizer, amarás ao seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o único mandamento lapidar, né? Amar a Deus e amar ao próximo, e aí a gente considera que esse Deus pode ter várias feições. Ótimo. Onde que a gente começa a ter curto-circuito? O amar ao próximo, como uma expressão de amar a Deus, ele vai se expressar de várias formas. Cada uma dessas etapas aqui que o evangelista está anotando são maneiras de expressar esse apreço que nós temos pelo semelhante. Então, olha, não mata, não comete adultério, não rouba, não levanta falso testemunho, não frauda, honra o pai e a mãe. São expressões do amor. Concordam? São, assim, especificações, quase como que decomposições desse fecho essencial. Agora, embora esse seja o norte, o modo como cada alma vai experienciar isso é único. Aí surge o problema. Porque eu quero definir, já que eu sou ansioso e tenho medo de estar de fora da festinha do céu, eu quero definir exatamente como é que se não adultera. Eu quero definir exatamente o meu jeito de não roubar. E talvez caiba nele alguma coisa ali que seja uma roubadinha de leve. Eu quero definir exatamente. E essa definição, que ela, quando se torna engessada, quando ela se cristaliza, ela se torna inútil. Por quê? Porque essa cristalização não vai alcançar a nossa subjetividade. Por isso que nenhuma escola religiosa que se debruce sobre uma transformação real do ser é um movimento de massa. É impossível um movimento de massa alcançar o nível mais profundo do sujeito. É necessário recolhimento, contemplação, autoanálise, é necessário coragem, é necessário empenho. Para quê? Para que a gente possa ficar diante desse amor que desestrutura a gente. Como que você sabe que a tua prática espiritual está caminhando? Quando ela te incomoda. De maneira saudável, tá, gente? Porque se você for para alguma seita aí qualquer, eles vão te mandar colocar um silício na perna, te dar chicotada nas costas, vai te incomodar, mas não é saudável. Ela te incomoda de modo saudável quando você consegue começar a olhar para você mesmo e falar assim, mas será que eu não estou apegado à visão que eu tenho de mim mesmo, não? Será que eu não tenho dificuldade para entender que a outra pessoa pode me dizer não e nem por isso ela é um demônio? Será que esse amor que engloba todas as coisas, ele não deveria me causar um pequeno desconforto quando eu
percebo que eu poderia ter feito um pouco mais, mas eu não fiz naquele momento específico. Então, quando a gente começa a mergulhar no Evangelho, primeiro, Jesus é um homem forte. A presença dele sempre é forte. Nós tomamos a parábola do bom pastor como sendo a figura de Jesus, ela é muito bonita, ela atende à nossa carência paterna, ela atende à nossa vontade de ter um cuidador celeste, proparoxítono. Às vezes a gente fica tão triste de não sentir Jesus perto, que alguns há pouco tempo aí até andaram dizendo que Jesus agora era o Cristo do sistema solar, porque ser protegido pelo Cristo da Terra não é suficiente, tem que ser um negócio assim, ó, galáctico. Atende o bom pastor à nossa carência paterna, a necessidade que a gente sente de ter alguém para pegar a gente no colo, né, e dizer, nossa, eu vou te buscar até o fim do mundo, porque você é importante para mim. Muito bem, isso é ótimo, é o que a gente faz quando a gente está no pré-escolar e morre de medo de chegar no fim da aula e a mãe não vir buscar a gente, o pai não vir buscar a gente. Agora, para além disso, a figura viril de Jesus é aquela do desconforto. Por quê? Paulo vai dizer, a cruz, para os que creem, é salvação, para os que não creem, é loucura. Ela tem que desestruturar a gente. Ela tem que pegar tudo aquilo que está replicado unicamente no piloto automático, faço porque aprendi que tem que fazer, e nós temos que, pelo menos, pensar, por que é que eu faço? E, no fim, a gente pode chegar à conclusão, eu faço porque eu concordo, eu faço porque é certo, eu faço porque meu coração se regozija, eu faço porque tem um prêmio lá no fim, eu faço por algum motivo, mas eu sei porque que eu faço. Outras a gente vai ver, mas por que eu faço isso, gente? Não tem o menor sentido. Por que eu vou continuar fazendo? Aí o evangelho começa a criar raiz dentro da gente. E quando ele começa a criar raiz, é que a mudança se dá. Então, vejam, a presença do Cristo e a presença do evangelho não é uma presença de conforto. Pode ser no momento da dor, mas se você não está numa dor superlativa, se você não está no momento em que você está se sentindo muito, muito, muito mal, o evangelho para você, ele é desconforto. Ele é assim para todos os seres que se debruçam nele. E aí a música, né, que a Carol pode até tocar no final. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Esse é o retrato do Cristo. Kardec vai pegar esse retrato, no capítulo 14, e vai fazer uma análise mais detida na questão dos vínculos familiares e dos compromissos que o Espiritismo nos apresenta diante desse vínculo. Honrar pai e mãe. É uma leitura mais específica. Mas nós começamos hoje por uma leitura mais ampla. E é muito importante a gente fazer essa reflexão sobre o sentido da prática que nos irmana. Sabe por quê? Porque a vida obrigou a gente a fazer assim. Nós íamos à casa espírita 3 vezes por semana. Alguns iam até mais, né? E nós não podemos sair de casa. Os cultos estão proibidos como medida sanitária. A gente não está mais lá na primavera para diminuir a luz, colocar uma luz vermelha, se abraçar no final, comer uma merenda lá, todo mundo junto, ver as crianças correndo na grama. Nós não estamos lá mais. Isso tem um papel grande para a nossa prática humana da religião? Tremendo. Tremendo papel. Agora, isso não obsta em nenhum tipo a nossa relação íntima com a busca. Quando que tem curto-circuito? Quando a gente faz que nem esse rapaz, que vai procurar Jesus, que cumpre os mandamentos, mas é apegado
excessivamente a todos esses mandamentos. E a todas as coisas que estão à sua volta, e a todas as certezas. Então, é sempre sinal de amadurecimento na prática quando a gente consegue questionar a nossa própria prática. Quando a gente consegue se perguntar honestamente, o que eu estou fazendo faz sentido? O que eu estou fazendo é razoável? Será que eu não poderia estar agindo de uma forma diferente? Será mesmo que todo mundo com quem eu converso está errado e só eu estou certo? Será mesmo que eu tenho o direito de agir assim em nome de uma crença? Porque é exatamente aí, com uma intenção correta, movido por um desejo honesto, na hora de alcançar um objetivo que a gente acha que é nobre, que a gente se perde. Por quê? Porque a gente começa a achar que estamos salvaguardados de qualquer apego. E quando vamos ver por detrás de uma postura nobre, de um ideal nobre, o que está perto ali? Projeção pessoal. O que está perto ali? Ganho particular. O que está perto ali? A vontade de estar certo. A vontade de ser reconhecido como alguém que está certo o tempo todo. Então, tudo isso está palmilhando o nosso caminho espiritual. Se a gente não consegue sair do ciclo, a gente entra no processo de repetição. E a nossa mente repete mesmo. É melhor errar um erro conhecido que acertar um acerto novo. Aí nós começamos a repetir. Repetir, repetir, repetir. Aí tem 30 anos de prática na casa espírita. A pessoa um dia acorda, uma terça-feira, olha para o teto, pega o evangelho dela para fazer uma leitura e se pergunta assim, mas será que eu melhorei nesse tempo? Essa pergunta eu desejo a todos vocês, a todos nós. Será que eu melhorei? A Adriana escreveu ali, esse egoísmo, esse ego é o desafio. Será que eu fiz alguma coisa diferente em mim? E aí, bem, as pessoas podem dizer, claro que fez, ninguém faz sempre o errado. Claro que fez, você é uma pessoa boa, você não é uma pessoa má, você não está por aí indicando cloroquina para os outros. Claro que fez, você fez assim ou fez assado. Mas não interessa o que as pessoas falem. Porque essa resposta, ela é da ordem do particular, é você com a sua consciência e Deus. E aí, assim, ó, é a sua consciência que tem que estar pacificada. E ela só vai estar pacificada se você estiver em movimento. Vinícius, gente, boa noite para todos. Rapidamente, só para poder esclarecer, né, porque acabamos ficando aí presos numa discussão que ficou meio que sem explicação na minha parte. O que eu quis dizer foi que quando a Mel entrou com a questão do ateu, o que acontece? Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas assim, diferente da Mel, talvez também tenha muita ação boa, muito amor ao próximo, porém, o orgulho impede de aceitar o Criador, de Deus filosoficamente mesmo, entendeu? De como nós somos criados e somos submissos. Isso eu vejo muito, é sobre isso que eu falo, não uma coisa excluindo a outra, não a prática não sendo feita, amar um Deus que é só amar a Deus e não praticar, não isso, eu acho que as duas coisas, a partir do momento que a pessoa, igual a Letícia falou, o Deus que pune, ou depende do Deus que ok, eu estou falando assim, no caso, que eu quis dizer foi isso, eu acho que a posição orgulhosa de, às vezes, não acreditar que nós, né, na causa suprema de todas as coisas, né, só de ver a sua obra a gente já vê, né, gente? Então, seria nesse sentido, não excluindo nada, com certeza existem muitas pessoas que na prática agem com muito mais amor, mas nesse sentido de excluir, né, de não acreditar que Deus existe,
É nesse sentido que eu quis dizer, tá? Só para esclarecer para todo mundo aí. Posso te colocar uma pulga na orelha? Pode. Dalai, Deve. o Dalai Lama é ateu. Pois é, né? Mas que ateu? Aí que tá, no conceito ateu, É ateu né? Então, absoluto, não existe o que seria o criação. conceito ateu? Não existe nada, ele surgiu, né? Como? Eu não Assim, consigo entender isso. Talvez, filosoficamente, ainda esteja engatinhando, ou até nascendo ainda, né? Mas não precisamos essa responder, é só perguntar, é bom. me intriga, não consigo entender como alguém acha que não, enfim, não dá nem para explicar. A minha cabeça é tão, eu sou tão, né, assim, tão crente nisso, tão certa, que eu não consigo nem explicar Tá assim, de outra ótimo. forma, né? Então, é isso. Para quem tiver mais interesse, eu não sei se o Eli quer falar, que ele liberou a câmera ali. Quem tiver interesse para ver um pouquinho mais sobre essa coisa de Deus, lá no. Deve estar no canal da Primavera, eu acho que está assim, porque a Lígia sempre põe. Na série de estudos do Leon Denis, tem 4 estudos ou 5 que eu fiz sobre Deus especificamente. E aí a gente discutiu 2 questões que são interessantes para a gente conseguir ampliar um pouco do fundamento da nossa leitura de Deus, que é a gente discutir o conceito de imanência e transcendência. O que é isso? Imanente é o que está circunscrito na matéria, transcendente é o que extrapola. Existe toda a criação é imanência de Deus, mas tem uma parte de Deus que extrapola a criação. Não tem como entender isso assim em 3 minutos. Mas quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá nesses estudos. Quem já assistiu, às vezes assiste de novo. A gente chegou a fazer um retiro na Primavera só sobre esse tema Deus, né? Mas aí tem questões interessantes ali para a gente poder abarcar nessa direção de perceber o Criador. Aí você não coloca uma pulga atrás da orelha, você coloca um hipopótamo. Mas é verdade, né? Ele é ateu e a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que pensar. Porque, na verdade, é uma questão delicada, né? Deus criou a gente ou nós criamos Deus? E como que essas duas coisas se relacionam? Quando o bebezinho sai da barriga da mãe, 2 meses ali, ele sai menos, né, gente? Mas com 2 meses, tá bem petitinho ainda, 1 mês. Aí, às vezes, ele tá todo indefeso. A mãe pega aquele tiquinho, aquela almôndega no colo, né? E aí o bebezinho ri, aquele sorriso gostoso para a mãe, e tá todo relaxadinho naquele colo. O que esse bebê sente é amor? Para nós é, porque a gente deu nome para isso. Ele não sabe o que ele sente, mas ele sabe que é algo que o perpassa, né? É algo que o atravessa. Esse sentimento talvez seja o sentimento de Deus, né? Talvez seja o sentimento mais profundo de Deus. É uma coisa que atravessa a gente e que não tem todas essas discussões. A gente fica sempre muito, muito preocupado em discutir, eu me policio nisso. Mas tem uma coisa que atravessa. Imagino que chegar em Deus deve ser esse bebezinho com meses que está no colo da mãe, olha para a mãe, relaxa e o que é aquilo? Não sei o que é, só sei que é, né? Essa é a grande seiva da existência do espírito. Mas não fique preocupada, Adriana, tem que falar mesmo, tem que pontuar mesmo, a gente tem que trocar ideia mesmo, e a gente vai se construindo, né? Vai se construir. Eu já fiz palestra imitando o Divaldo e achava que estava abafando. Hoje eu não sei nem se eu acredito em palestra mais. Nós temos que ficar, então, atento para essa dança que a gente faz com a verdade, com a sabedoria espiritual, e um vai construindo o outro. Nós somos todos um grande canteiro de obras. Jesus é o mestre de obras. E é isso aí. Tudo bem?
Podemos passar para a segunda parte? Alguém quer fazer mais algum comentário, algum protesto? Não? Então, nós vamos passar para a segunda parte, que é o passe com a prece. Depois, vocês, se tiverem interesse, assistam o estudo lá sobre Deus na série de estudos sobre o depois da morte, e entendam, tem alguns assuntos que ainda não temos um consenso profundo em espiritismo, então é possível da gente ter discordância, e isso é fantástico. Né? A gente pode olhar a mesma coisa por ângulos distintos, e isso não faz nenhuma sombra para a prática espiritual. Na verdade, isso mostra que nós somos indivíduos em construção. Tá? Vou desligar a minha câmera. Se você está em casa, é o momento para a gente fazer a nossa prece coletiva, nosso passe. Se você quiser diminuir a luz, se você quiser ficar confortável numa poltrona, na sua cama. Carol vai cantar algumas músicas e você acompanha, faz suas preces. Nós não teremos a prece final, as músicas serão a prece, e no final a gente despede, tá bom? Vamos passar então para a segunda parte, pessoal. Há tanta gente
Como se vê sobre os meus, sobre os seus. Cuidemos deles, são todos filhos de Deus. Como se vê sobre os meus, sobre os seus. Cuidemos deles, são todos filhos de Deus. Plantei a humildade no jardim do coração e colhi felicidade, semeando o perdão. Meu amor é verdadeiro, caridade me conduz. Não mais pelo jardineiro, cujo nome é Jesus. Não mais pelo jardineiro, cujo nome é Jesus. Jesus, no silêncio da prece, meus irmãos a ti pedem paz, pra lhe enviar com as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do seu amor e sentir sua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus. E ir ao seu encontro, queremos te seguir e afastar a mão da terra e acabar de vez com a terra e caminhar juntos no amor. E ir ao seu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminhar juntos uma mão. Muito bem, pessoal. Foi ótimo ter vocês aqui.
Uma boa noite para todos e todas.